Quero convidá-los, então, para ler a palavra de Deus em Atos, capítulo 20, versos 17 a 21. Eu vou ler a partir do verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Pai de amor, muita bondade e misericórdia, te damos graças por estarmos aqui nesta manhã e agora também por estarmos diante da Tua palavra, a Tua santa lei. Ó Senhor, fala conosco, abre o nosso entendimento, tira todas as escamas dos nossos olhos, desvenda, ó Pai, os nossos olhos e fala ao nosso coração pela Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, humildemente, rogando, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém, Senhor. Nós estamos, como eu disse no início do culto, em festa de aniversário da nossa igreja, louvando a Deus e bendizendo ao Senhor pelos 55 anos da nossa querida IPCA. E eu procurei preparar um sermão de acordo com a ocasião. E quando eu geralmente sou convidado para falar em alguma igreja, na ocasião do aniversário da igreja, eu gosto de falar do tema eclesiologia, o tema igreja, a doutrina da igreja. Em ocasiões assim, é bastante oportuno. E por isso mesmo, a partir desse texto que nós lemos, eu vou falar acerca das marcas de uma igreja saudável. As marcas de uma igreja saudável. Então você vai ouvir esse sermão com muita atenção e você vai avaliar em si mesmo, no seu coração, se a igreja que você congrega é uma igreja saudável. Paulo, aqui é o apóstolo Paulo, ele já está no final da sua terceira viagem missionária, ele já passou por muitas situações, apedrejamentos, expulsões, ciladas dos judeus, muitas situações complicadíssimas, e agora o apóstolo Paulo está desejando ir até Jerusalém para participar da Páscoa. Então, o apóstolo Paulo, ele vai falar agora, ele vai chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se despedir daqueles homens, daqueles presbíteros. E ele dá essas instruções a eles que nós lemos aqui. Meus irmãos, é interessante que há muitos pastores que, no desespero ou na ânsia, no desejo de que suas igrejas cresçam, eles então empreendem uma busca por metodologias. Qual a metodologia para fazer a igreja crescer? E aí eles empreendem esta busca desenfreada e muitas vezes, meus irmãos, essas metodologias não são bíblicas e por isso não geram um crescimento saudável. Muito pelo contrário, apenas atraem pessoas ainda mais carnais, ainda mais comprometidas com eventos, com movimentos, mas não comprometidos com o Senhor, com a palavra de Deus, em servir ao Senhor com todo o coração. Então, eu queria falar aqui, meus irmãos, em primeiro lugar, igrejas saudáveis têm líderes comprometidos com o reino. Igrejas saudáveis têm líderes comprometidos com o reino de Deus. Olha só o que diz o verso 17. De Mileto, Paulo estava em Mileto, ficava mais ou menos 40, 50 quilômetros de Éfeso. Paulo não quer retornar a Éfeso, mas ele manda chamar os presbíteros, porque Paulo está para embarcar para Jerusalém. Ficava então a 50 quilômetros de Éfeso. Então, ali de Mileto, ele manda chamar a Éfeso, de Éfeso, os presbíteros da igreja.
E olha que interessante, meus irmãos, a igreja presbiteriana do Brasil tem esse nome justamente porque é uma igreja que tem a sua organização, a sua liderança formada por presbíteros. A palavra presbiteros no grego significa ancião. Homens experientes, experimentados na palavra, homens que conhecem a palavra de Deus. E assim, meus irmãos, na igreja primitiva, os apóstolos, à medida então que eles iam morrendo, eles iam passando a liderança para os presbíteros, de forma que a liderança da igreja primitiva era composta de apóstolos, presbíteros e bispos, que aqui a palavra bispo é usada de maneira correlata a presbítero. Tá? Quando você for lá, vai lá, você está com a Bíblia aberta aí, mantenha aberta, vai lá para o verso 28. Vai lá para o verso 28, olha o que Paulo diz aqui, ó. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Paulo está se dirigindo aos presbíteros, que ele mandou chamar de Éfeso. E agora Paulo está dizendo, olha, Deus vos constituiu bispos, porque a palavra episcopos significa supervisores do rebanho. Então, um presbítero é um episcopo, é um bispo, é um pastor, é um supervisor do rebanho. Esta é a liderança bíblica. Portanto, uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja que é saudável na sua estrutura, tem uma liderança que realmente é empenhada com o reino de Deus, se preocupa e se envolve com o reino de Deus. O verso 18, meus irmãos, vai dizer o seguinte, acompanha aí. E quando se encontraram com ele, ou seja, os presbíteros se encontraram com Paulo, Paulo disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Tá? Éfeso ficava na Ásia, e havia outras igrejas na Ásia. Paulo está dizendo o seguinte, vocês observem, vocês presbíteros, líderes da igreja, observem como foi que eu me comportei entre vocês, desde o primeiro dia que eu coloquei o pé, literalmente aqui o texto pode dizer que no dia que eu coloquei o pé na Ásia, a forma como eu me comportei, a forma como eu me conduzi entre vocês, vocês também devem se conduzir. É assim que vocês também devem se conduzir. Paulo passou ali 3 anos pregando o Evangelho, fazendo discípulos, instituindo os presbíteros da igreja, organizando a igreja. Paulo era um plantador de igreja. E ele plantou esta igreja. E agora Paulo está se despedindo, e ele diz, olha, vocês observem bem, no primeiro dia que eu pisei aqui, observem como foi que eu me conduzi. E como foi, então, que Paulo se conduziu? E da mesma forma ele quer que aqueles presbíteros também se conduzam. Olha só o que ele vai dizer no verso 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. O apóstolo Paulo, meus irmãos, se conduziu ali entre eles com humildade. Ele chegou ali com o espírito de servo, na dependência do Senhor, não dependendo da sua força, da sua sabedoria, da sua inteligência, do seu conhecimento, dos seus recursos. Não. Com humildade. Na dependência. Espírito de servo. E ainda mais. O apóstolo Paulo diz que se conduziu entre eles com lágrimas. Lágrimas. Paulo tem um coração. Ele é um ser humano. Ele não é um super-herói, uma pessoa que tem superpoderes.
ele é alguém que tem um coração, que tem sentimentos. Ele se conduziu com lágrimas. O apóstolo Paulo também chora. E é interessante, meus irmãos, que no livro de Atos, não estou falando das cartas, mas no livro de Atos, esse é o único sermão que Paulo se dirige a crentes, a pessoas já convertidas, porque os outros sermões de Paulo em Atos são pregando o evangelho para não convertidos, quer judeus ou quer gregos. Mas aqui Paulo reúne a igreja, a liderança da igreja, irmãos na fé. E Paulo abre o coração para aqueles irmãos. É interessante que aqueles que conhecem Paulo apenas pelas cartas, é claro que pelas cartas também, conhecemos o caráter de Paulo, amoroso, especialmente quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, é uma carta carregada de amor, de carinho. Mas também é verdade que há momentos em que Paulo é duro, enfático. Mas aqui, meus irmãos, é como que se estivesse descortinando um pouco da personalidade de Paulo que nós não conhecíamos. Aqui ele é mais pastoral, mais humano, mais frágil e até vulnerável. Paulo não se achegava às pessoas simplesmente como um teólogo, como um doutor na lei, como um mestre, mas como alguém que se importa com o seu rebanho e se envolve emocionalmente. Paulo chorou muito com aqueles que choravam. Chorou com os irmãos, pelos irmãos e por causa dos irmãos. Este homem tem um coração. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 4, é possível ver um pouco também do que Paulo passa, quando ele diz, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas. No meio de muito sofrimento e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas. O pastor, meus irmãos, não é feito de aço. Ele não tem um coração de pedra. Ele também tem sentimentos. Ele também tem as suas lágrimas e as suas angústias. E o apóstolo Paulo orava com aqueles irmãos e suportava todas as formas de ataques dos seus inimigos, os judeus. E Paulo sofria com aqueles irmãos. Esse é um líder comprometido. Uma igreja saudável tem líderes comprometidos com o reino. E Paulo quer que aqueles homens que agora vão conduzir a igreja tenham tal sentimento como ele também tem. Paulo ainda diz, no meio de muitas provações, ele vivia no meio de um campo minado. Tinha que saber exatamente onde pisar. Ele enfrentou inimigos reais, foi apedrejado, foi ameaçado de morte, foi expulso das sinagogas. Havia tramas de morte contra ele. Veja, nem sempre Deus nos poupa dos problemas, das dificuldades. Nós passamos por elas. Mas Ele está nos treinando. É nos desertos que Ele está nos treinando, nos fortalecendo. São nos vales mais profundos e escuros. É por isso que Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto você está honrado como humilhado, passar por abundância como por escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece é Deus. Independente se você está passando pelo vale, pelo deserto, ou nas montanhas, no choro, nas lágrimas. Uma igreja saudável tem líderes comprometidos com o reino, assim como o seu mestre, Cristo.
Lá em Hebreus capítulo 12, verso 3, diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Então, se Cristo sofreu oposições, se Cristo chorou, Cristo se angustiou no seu espírito, nós também somos participantes desta glória. Uma igreja saudável é uma igreja que tem líderes comprometidos com o reino de Deus. E, portanto, isso se reflete também na membresia. Uma igreja saudável é uma igreja comprometida com o reino, que quer nas lutas, nos sofrimentos, nas tribulações, no choro, nas lágrimas, nas angústias, persevera, porque Cristo perseverou e Ele nos dá poder para perseverarmos em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas uma igreja saudável, meus irmãos, além de líderes comprometidos, é uma igreja que tem a mensagem correta. Não é qualquer mensagem, é a mensagem correta. Olha só o verso 20 e 21. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que lindo isso aqui. O apóstolo Paulo diz: jamais deixei de anunciar. Aqui a palavra é evangelho. Então ele diz: jamais deixei de evangelizar, de proclamar, de falar da palavra. E eu jamais deixei de ensinar, didasco. Então aqui você tem o anúncio, o evangelho, e você tem o ensino. Você tem a proclamação e você tem o ensino. A proclamação da salvação em Cristo Jesus, do arrependimento, da fé, e aqueles que creem são ensinados. Então Paulo jamais deixou de proclamar e de ensinar. Essa é a essência do que Jesus ensinou. Ide por todo o mundo, fazei discípulos. Fazei discípulos. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, você vai pregar, você vai anunciar o Evangelho, e os que creem vão precisar ser ensinados, doutrinados, porque eles vêm do mundo, eles têm as características do mundo, eles têm a mentalidade do mundo, e precisam ser ensinados o que é viver o Evangelho. Então, Paulo jamais deixou de ensinar. Uma igreja saudável é uma igreja que tem a mensagem correta, meus irmãos. Não é qualquer mensagem. Não é mensagem de autoajuda, não é mensagem de como você vai ganhar mais dinheiro, não é mensagem de como você vai alcançar a prosperidade financeira. Embora o Evangelho, ele também traga a bênção, a prosperidade, mas a mensagem do Evangelho é pregar o que tem que ser pregado pela palavra. Ele diz: jamais deixei de vos anunciar coisa alguma. Olha lá o que ele vai dizer no verso 27 também. Vai lá para o verso 27. Porque jamais deixei de vos anunciar o quê? Todo desígnio de Deus. Uma igreja saudável tem uma mensagem bíblica. Ela anuncia todo o desígnio de Deus. O R.C. Sproul, teólogo já falecido, ele diz assim, que o que mais o assustava era quando ele chegasse diante de Cristo e Cristo perguntasse: Sproul, você deixou de anunciar alguma coisa que eu te mandei? Pregação expositiva é isso, é pregar a Bíblia.
Então, é a pregação expositiva continuada, sequencial. É pregar toda a Bíblia. Isso é anunciar todo o desígnio de Deus. É por isso que eu prego expositivamente. Cada dia vai seguindo, Mateus, estamos trabalhando Mateus, trabalhando 1 Coríntios, já trabalhamos livros do Antigo Testamento, sequencial. Isso faz com que o pregador anuncie toda a palavra de Deus. Isso evita com que o pregador escolha os textos que ele mais gosta. Que dia eu vou pregar domingo? Eu vou ver um texto dos que eu mais gosto. Não, é a palavra. Que dia eu vou pregar? Eu vou pregar um texto porque eu quero que tal irmão ouça essa mensagem. É o chamado sermão carapuça. É a carapuça que vai cair na cabeça do dono. Não. A carapuça caia na cabeça do dono. A palavra está sendo pregada, está sendo exposta, e ela vai ter uma mensagem para você. Quer de exortação, quer de encorajamento, quer de repreensão, mas ela vai trazer uma palavra. Ela vai trazer uma mensagem para você. Paulo pregou sobre tudo. Ele não pregou somente sobre o amor de Deus, mas ele pregou também sobre a ira de Deus. Ele disse em Romanos: a ira de Deus se manifesta dos céus. Em vários outros momentos ele fala acerca da ira de Deus. Ele não pregou somente sobre o amor de Deus. O pastor deve pregar não só o que ele gosta, mas toda a Bíblia. A palavra de Deus diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Então, uma igreja saudável, meus irmãos, é uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, meus irmãos, que ele pregou, olha só que coisa impressionante, acerca do arrependimento e da fé. Olha de novo aí para o verso 21 e diz assim, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Como isso é glorioso, meus irmãos. A pregação bíblica inclui o arrependimento e a fé. Não pode faltar estes elementos. E Paulo pregou o arrependimento e a fé. O arrependimento é a metanoia, é a mudança de atitude, é a mudança de direção, é um retorno para Deus. Essa era a mensagem de João Batista, o precursor de Cristo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa era a mensagem de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem dos apóstolos, a mensagem de Pedro, lá no Pentecostes. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Essa era a mensagem de Paulo. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, mas agora anuncia a todos em toda parte que se arrependam. E essa é a mensagem que eu estou pregando aqui. O arrependimento é um retorno para Deus. Nós naturalmente somos corruptos, naturalmente somos estranhos à justiça de Deus, e por isso, como Adão, nós nos afastamos, nos escondemos da presença de Deus. Nós queremos ir para longe de Deus. Essa é a situação de todo homem. Ele quer se esconder, ele quer se afastar mais ainda de Deus. Ele quer se esconder, ele quer fugir da presença de Deus. Foi isso que fez Caim, quando matou seu irmão. Ele disse: serei fugitivo e errante pela terra. Ele quer estar longe de Deus, porque a simples ideia de que Deus, um dia, vai encontrá-lo, o atormenta. Então, o arrependimento é esse retorno para Deus, é esse retorno da corrupção, das trevas, para a sua maravilhosa luz. E Paulo pregava sobre a fé, o arrependimento e a fé.
A fé é abraçar a doce oferta de graça, de salvação e de reconciliação que só há em Cristo Jesus. É por isso que a verdadeira pregação bíblica não é Jesus te ama. Se você prega desse jeito, não é essa pregação bíblica. Você não vai ver nenhum apóstolo pregando desse jeito. A pregação bíblica é: arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. Essa é a pregação. É a fé. A fé é você, então, demonstrar que há uma oferta de perdão e reconciliação oferecida por Cristo e mais ninguém. Ou você tem Cristo, ou você não tem nada. Ou você tem Cristo, ou você continua nas trevas. É isso que diz a palavra de Deus em João capítulo 3. O que crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde não verá a vida. Pelo contrário, sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus já está sobre ele. A ira de Deus já está sobre ele. Não é que quem não crê vai para o inferno. Quem não crê já está na situação de juízo, de ira, de perdição e condenação. Não é que você pode crer ou não crer. Já está julgado, já está condenado. Mas a fé é uma oferta que diz: olha, você já está condenado, mas há perdão em Cristo. Essa é a palavra, meus irmãos. Uma igreja saudável tem uma liderança comprometida com o reino, e uma igreja saudável tem uma mensagem bíblica. E terceiro e último lugar, uma igreja saudável tem também a metodologia bíblica. Acompanha o finalzinho do verso 20, a parte B, que diz assim: e de vô-la anunciar publicamente e também de casa em casa. Olha que interessante. Publicamente e também de casa em casa. No púlpito e também no gabinete pastoral. No púlpito e também na visitação, na casa. No púlpito e também no discipulado pessoal, individual. Nas praças, onde Paulo pregava, ou nas sinagogas, em público, mas também nas casas. Nas casas. A casa de Lídia. Ela constrangeu Paulo a estar na sua casa, e ali ela e toda a sua família foram batizados. O carcereiro de Filipos, onde Paulo pregou para ele, toda a sua casa, e foram batizados. No púlpito e nos pequenos grupos, nos grupos familiares, os PGs. Então, Paulo tinha uma metodologia bíblica, formal, no culto público, no culto solene, o culto ao Senhor, o culto dominical, e informal, no discipulado pessoal, andando, indo num local de um passeio, num parque, em todos os lugares. O pastor é um discipulador. Ele está mentoreando, discipulando as suas ovelhas. Há pastores que são loucos pelo púlpito, pelas multidões, para pregar nas igrejas, mas que se recusam a estar com aquela ovelha que precisa de um aconselhamento, de uma direção. Há pregadores que só pregam para grandes auditórios, sentem-se importantes. Quando você convida para um aniversário da igreja, eles veem que é uma igreja pequena, eles dizem que não tem agenda. Aí, se for uma igreja de 2, 3, 5 mil membros, eles têm agenda. No púlpito e de casa em casa. Que não se dispõe a pregar no pequeno grupo,
não está credenciado a pregar para grandes multidões. Jesus pregava para uma pessoa. Jesus tinha tempo para conversar de noite com um homem chamado Nicodemos. E Jesus explica o evangelho para ele e diz: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. E aquele homem, você vê no evangelho de João, aquele homem, ele publicamente agora, ele professa a sua fé quando ele se envolve com o sepultamento de Jesus. Então, uma igreja saudável tem uma liderança comprometida com a palavra. Porque, então, ela é uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Uma igreja saudável tem uma mensagem bíblica, cristocêntrica. Não são malabarismos, não são gracejos. Você pode ver que nós convidamos aqui os pregadores do aniversário da nossa igreja, nós não chamamos nenhum pastor engraçado. Tem gente que gosta de pastor engraçado. Não, esse pastor aí, eu gosto daquele pastor que me faz sair sorrindo daqui, que conta piada. Não convidamos nenhum pastor engraçado, mas nós convidamos pastores bíblicos. E é por isso que a igreja está sendo edificada nesses dias. Para concluir, meus irmãos, é uma igreja assim que nós queremos. Nós somos essa igreja? Reflita você no seu coração. Você é esse tipo de membro? A igreja somos nós, o corpo de Cristo. Nós somos uma igreja assim, comprometida com o reino de Deus. Nós somos uma igreja que ama, como lemos aqui no Salmo, que tem prazer na lei do Senhor, ou nós temos prazer só em brincadeiras ou em eventos? Tem igreja que vive de evento. Tinha um pastor que dizia assim: evento é vento. Evento é vento. Porque você faz aqui um monte de evento, cansa todo mundo, desgasta todo mundo, gasta dinheiro, as pessoas se desgastam, entram em conflito, brigam e não tem nada, não tem resultado nenhum, zero. Porque é só evento. Ou a igreja tem prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, quer ouvir a palavra de Deus. Ela diz: eu quero ouvi-las mais uma outra vez, as belas palavras de Cristo. Ore para que a sua igreja tenha sempre uma liderança comprometida com o reino, para que tenha sempre uma mensagem bíblica e uma metodologia bíblica. Não fique inventando nada para crescer, não. A metodologia está aqui, não tem que inventar. Ah, pastor, eu acho que a igreja tinha que fazer não sei o quê para agradar. Não. É a palavra de Deus. E creia, a palavra de Deus é poderosa. O apóstolo Paulo diz que eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, do judeu e também do grego. Que Deus nos abençoe, irmãos.